Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado em Companhia com tudo o que acontece de mais importante na economia, no agronegócio e as novidades no mundo da sustentabilidade. Hoje é quinta-feira, 20 de novembro de 2025, feriadão, Dia da Consciência Negra. Vamos aos destaques da edição de hoje. China não importa a soja dos Estados Unidos pelo segundo mês consecutivo. Importações do Brasil aumentam 29%. COP30, Ministério da Agricultura e Pecuária assina acordo de cooperação técnica com o Japão para conservação de pastagens degradadas no Cerrado. Sede da próxima COP é definida após impasse. Turquia será anfitriã em 2026 em parceria inédita com a Austrália. Na Conexão Amazônia, nós vamos conhecer uma história de um viveirista de Apuí, interior do Amazonas, que se dedica à recuperação de áreas degradadas. E mais, ONU alerta que 2025 deve ser o segundo ou terceiro ano mais quente já registrado na história. Daqui a pouco, o nosso meteorologista Arthur Miller explica este cenário pra gente. Tem ainda as notícias, análises e muito mais. O Mercado e Companhia de hoje está só começando. A China deixou de importar soja dos Estados Unidos pelo segundo mês consecutivo, algo inédito em meio a uma disputa comercial com Washington. Dados da alfândega da China, divulgados nesta quinta-feira, mostram que as importações de soja dos Estados Unidos em outubro caíram para zero, enquanto que no ano passado eram mais de 540 mil toneladas. A queda reflete as tarifas impostas por Pequim sobre a soja norte-americana no início do ano e o fim dos estoques da safra antiga. Por outro lado, as compras chinesas da soja brasileira dispararam 29% em relação a outubro do ano passado, ultrapassando 7 milhões de toneladas e respondendo por mais de 75% do total das importações chinesas, consolidando o Brasil como principal fornecedor do grão. A Argentina também ganhou espaço. Os embarques aumentaram 15% para 1,57 milhão de toneladas, cerca de um sexto do total. E lembrando que a expectativa de compras de soja americana pela China em 2025 foi um dos pontos centrais da trégua comercial entre Donald Trump e Xi Jinping, anunciada após cúpula ali no mês de outubro. O acordo prometia 12 milhões de toneladas métricas até o final do ano. No entanto, até meados de novembro, o desempenho ficou bem abaixo do prometido. O assunto para o nosso comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde, que está ao vivo aqui conosco. Daúde, boa tarde para você. Como é que ficam os preços neste cenário, Daúde? Era para subir, deve continuar subindo? Bem-vindo. Obrigado, Marusa. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, essa é uma situação bem interessante, né? Quando teve aquele acordo, né, entre China e Estados Unidos, em que os secretários americanos, ali, tanto do Tesouro quanto que estavam envolvidos na negociação, saíram dali dizendo, olha, a China vai comprar 12 milhões de toneladas esse ano, a partir do ano que vem 25, enfim. O mercado falou, opa, vai ter demanda. O preço acabou subindo, né? Só que, na prática, quem fez esse anúncio foram os americanos. Os chineses não falaram nada, né? Ficaram quietos, mas ali estavam negociando. Só que, na prática, os chineses não compraram a soja prometida dos Estados Unidos, né? E essa decisão, agora com essa informação que você nos passa, Maruza, é uma informação recente, que os Estados Unidos não vendeu a soja que ele pretendia vender para a China. E nesse cenário, você vai ter uma mudança nos preços aliada a outros fatores geopolíticos que estamos enfrentando aí no cenário. A soja, então, eu estava aqui analisando, né, o money flow, o dinheiro que entra e que sai, ela tem uma resistência muito forte em torno de 11 dólares e 75 cents, né, o bushel,
E se ela romper essa resistência, evidentemente há intenção de compra. Se não, ela pode voltar a um patamar abaixo de $10 o cento. Tudo em relação a essa expectativa de demanda. Tudo pode mudar, né, caso os Estados Unidos ou a China venha realmente a comprar soja do Brasil. O grande problema na formação de preço que a gente tem que ver é que o Brasil está na mão da China, né? É bom, por um lado, né? Você já viu falar é bom, mas ruim? Então, é bom por um lado, porque é o nosso grande comprador. É ruim porque eles decidem o preço. Então, provavelmente, eles terão aí pela frente uma mudança geopolítica, como eles têm o poder de decisão do preço em relação que são majoritários, né, na compra de soja, evidentemente a gente não tem que esperar grandes alterações de preços para cima para que venha compensar um pouco a elevação de custo da nossa produção, em decorrência de taxa de juros, em decorrência de logística, falta de seguro, enfim, nós temos os nossos problemas. Então, portanto, o produtor rural tem que ficar muito atento, ser bastante pragmático no seu planejamento para a produção e, evidentemente, ter estratégias de vendas mais adequadas a esse cenário. Perfeito, não dá para confiar tanto neste aumento, né? Daúde, obrigada, viu, pela participação, pelo comentário. Bom feriado e até amanhã. Até amanhã, Maruza. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. E a seguir tem Planeta Campo no Mercado e Companhia. Num mundo que precisa reduzir emissões, o Brasil está no centro das conversas sobre energia limpa na COP30. Os detalhes eu te conto daqui a pouco, logo após o intervalo. A gente volta já. Estamos de volta e agora é a hora de falar sobre o agrosustentabilidade ao Planeta Campo no Mercado e Companhia. O governo da Alemanha confirmou o aporte de €1 bilhão para o Fundo Florestas Tropicais para sempre, segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. O valor era aguardado desde a semana passada, quando o chanceler alemão, que participou da COP30, se comprometeu com um valor considerável para instrumento financeiro lançado pelo Brasil para captar recursos que remunere a manutenção das florestas. E agora nós vamos acompanhar as novidades e a movimentação da COP30 ao vivo, direto de Belém do Pará. Vamos lá. Bom, com 2 dias para o encerramento da COP30, a expectativa em Belém é pela divulgação do documento final das negociações climáticas, né? Nessa reta final, o presidente Lula esteve por lá para tentar destravar os pontos mais sensíveis e dar um novo fôlego às conversas. O repórter Márcio Zariel está por lá, vai trazer para a gente todos os detalhes ao vivo, direto da Blue Zone. Márcio, boa tarde para você, contar para a gente, né, como é que foi essa passagem do presidente Lula de volta aí à cidade. Seja bem-vindo. Oi Maruza, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a programação do Canal Rural. A gente fala direto aqui da Blue Zone. Bom, o presidente Lula foi embora ontem no final da tarde. Ele veio até Belém para tentar destravar alguns pontos polêmicos e também impulsionar as negociações. A gente já tinha adiantado que ele se reuniria com o secretário da ONU, o português Antônio Guterres. Ele esteve aqui na presença da ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, e também do presidente da COP, o embaixador André Correia do Lago. Nós tivemos a informação também de que Lula teve encontros importantes bilaterais, por exemplo, com ministros africanos. A África, que marca presença forte nesta COP aqui do Brasil, além também de lideranças da sociedade civil e autoridades
da política estadual e municipal. O que se tem até agora? Bom, o Brasil publicou ontem um documento detalhando as propostas que vão fazer parte do acordo final. Esse acordo deve ser, então, divulgado nesta sexta-feira, no fim do evento. Existe essa previsão, mas a gente lembra aqui que é muito comum que as negociações continuem. Mas todo mundo está esperando este documento e a expectativa é de que ele seja um documento que agrade a todas as nações. Bom, existem alguns destaques deste documento que já foram adiantados. Por exemplo, a redução da dependência dos combustíveis fósseis, o combate ao desmatamento e o financiamento para que os países mais afetados pelas mudanças climáticas também possam implementar ações de mitigação e adaptação. Esse rascunho tem 9 páginas e os negociadores propõem ações para limitar o aquecimento global a 1,5 graus, meta que foi estabelecida no Acordo de Paris há cerca de 10 anos. Ou seja, esse acordo está completando agora em 2025 10 anos e esse documento reforça que essa meta permanece viva, mas que sim exige esforços contínuos e também coletivos para que a gente consiga deixar a temperatura média global dentro dessa, digamos, desse grau de segurança. O que está sendo visto aqui como um grande avanço na COP30, na COP da Floresta? É o Fundo para Florestas Tropicais para Sempre. A ministra Marina Silva confirmou que o governo da Alemanha vai repassar 1 bilhão de euros para esse fundo. E com esse recurso, o previsto então é que esse montante ultrapasse os 6,5 bilhões de dólares, então, que foram prometidos nessa COP. Vale lembrar que esse fundo combina então recursos públicos e privados para países com florestas tropicais, com o objetivo de que os governos locais possam implementar ações para proteger essas áreas. E o Brasil aqui também está no centro das discussões sobre energias limpas. E no mundo, então, que a gente precisa reduzir as emissões, a nossa matriz energética, ela se mostra extremamente renovável. E esse foi o destaque de uma reportagem que eu preparei junto com o repórter cinematográfico Renato Medeiros. Vamos acompanhar. A transição energética é um dos assuntos mais fortes na COP30 em Belém. O mundo corre para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e avançar de vez nas fontes mais limpas. Um movimento essencial para que as metas climáticas saiam do papel. Ao acompanhar as discussões aqui na COP30, existem 3 prioridades principais que se destacam. A primeira é a implementação de energia renovável, que precisa ser acelerada. A segunda é o fortalecimento do armazenamento e das redes elétricas para serem capazes de lidar com a crescente demanda por eletricidade. E a terceira é criar estruturas de regulação e financiamento para que grandes projetos possam realmente avançar. E houve uma meta na COP28 em Dubai, que é triplicar a geração de energia renovável até 2030 e também dobrar a eficiência energética no mesmo período. E essa meta internacional, que foi endossada por 120 países, também foi trazida aqui para a COP30 para ser discutida e também confirmada por esses países. As metas do Acordo de Paris, firmadas em 2015, pressionam os países a cortar emissões com urgência. E o Brasil apresenta um grande diferencial na COP30 a todos os visitantes. O agro, que gera energia sustentável e ajuda a despoluir a matriz. A gente já tem um histórico aí de 50 anos na área de biocombustíveis, onde a gente já tem uma participação na nossa matriz energética muito considerável vindo de biomassa. Não só na área de biocombustível, mas também na área de bioeletricidade. Então hoje, se a gente pegar toda a matriz energética total do Brasil e a contribuição de tudo que vem da biomassa, tudo que vem da agricultura e dos seus resíduos, a gente tem algo em torno de 29% da nossa matriz vinda de base disso. Segundo ele, enquanto fontes intermitentes como solar e eólica variam ao longo do dia, a biomassa garante estabilidade ao sistema elétrico. É ela que ajuda a equilibrar a rede, mantendo o fornecimento contínuo e sustentável.
que substituem as fontes fósseis de uma forma extremamente eficiente e, no nosso caso aqui, sem competir com produção de alimentos, muito pelo contrário, integrando e trazendo uma economia circular para dentro desse processo, como a gente disse, tanto a questão, por exemplo, da cogeração de energia via bagaço de cana ou via resíduos animais, quanto na produção de biocombustíveis que substituem os combustíveis fósseis em diversas operações. E a gente continua aqui de Belém, no Pará, acompanhando essa reta final de COP30, acompanhando de perto as negociações e ao longo da programação do Canal Rural. Então a gente volta, Maruza, com mais informações direto aqui da COP30, a COP da Floresta. Volto com você. Obrigada, Márcios. Bom trabalho aí para você e até amanhã. Olha, além, gente, das participações nos telejornais, o Canal Rural também tem programação ao vivo todos os dias, viu? Direto ali da COP TV do Agro, na TV Conectada e também no nosso YouTube do Canal Rural. Todos os dias, então, sempre das 10 às 11 da manhã e também das 14 às 18 horas. A programação conta com entrevistas direto do nosso estúdio na AgriZone, né? Análises de especialistas e também um programa, um panorama geralzão, assim, sobre as discussões do dia, né? Tudo que foi acompanhado, tudo que foi acordado no dia com o enviado especial do Agro ali na COP30, que é o professor Roberto Rodrigues. Está bem bacana, você pode acompanhar o dia todo notícias da COP. Tá? Inclusive, olha, nessa quarta-feira, na TV COP do Agro, o Canal Rural conversou com exclusividade com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. Ele destacou que a AgriZone é uma demonstração inédita de como políticas públicas, pesquisa e práticas agrícolas podem se unir em um espaço real de demonstração. Vamos acompanhar. Sabemos que é a COP do Clima, é a 30ª edição da COP do Clima. Belém do Pará, aqui temos a oportunidade de mostrar de fato o mundo real. E nós inovamos. Foi o primeiro país do mundo que levou tecnologias da agropecuária dentro de um centro de pesquisa. Isso foi possível graças à grande parceria nossa do Ministério da Agricultura com a Embrapa, o apoio fundamental do governo do estado do Pará. O governador veio aqui, nos ajudou na infraestrutura e depois os patrocinadores, os apoiadores que fizeram tudo isso acontecer. A oportunidade de qualquer visitante do mundo todo vir debater as mudanças climáticas, as boas práticas da agropecuária, mas vir em loco. Conhecer não só aqui esse belíssimo estande, esse belíssimo espaço, mas também as tecnologias que estão ali no campo, nas vitrines, para saber como o Brasil produz com sustentabilidade. Olha, e ainda ali na nossa TV COP do Agro, o repórter João Nogueira conversou com o governador do Pará, o Helder Barbalho, que afirmou que a COP30 deve deixar um legado focado em urgências, conciliação e valorização econômica da sustentabilidade. O fato de fazermos a COP na Amazônia coloca luz sobre os desafios da nossa região, coloca luz sobre a agenda da conciliação de produzir alimento e preservar a floresta, coloca luz sobre a necessidade de nós termos valor sobre a floresta viva, e aí vem a estratégia que nós temos defendido. Nós precisamos, naquilo que já foi antropizado, naquilo que já houve de terras mexidas, de que nós possamos produzir cada vez mais com tecnologia para intensificar a produção. E naquilo que temos de estoque florestal, que haja monetização, que o produtor rural possa receber por preservar a floresta. Eu acho que valor verde, nós precisamos fazer com que na integração pecuária, lavoura e floresta, o produtor rural ganhe pela pecuária, ganhe pela lavoura e ganhe pela floresta. Essa equação precisa estar posta na mesa. Nós não podemos, de maneira alguma, deixar que se continue a lógica de que floresta é um impedimento para o desenvolvimento. Pelo contrário, a floresta é a solução para o desenvolvimento. Seja porque ela é responsável pelo equilíbrio do clima necessário para a produção rural, seja porque, como ativo de floresta, o mundo precisa pagar pela preservação da floresta, pagamentos de serviços ambientais, crédito de carbono, bioeconomia a partir da biodiversidade. Portanto, são estas as ações que nós temos defendido e desejamos que isto possa estar posto dentro das ambições e do legado que a COP30 deve deixar. E a seguir, ONU alerta que 2025 deve ser o segundo ou terceiro ano mais quente já registrado. Os detalhes com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, no próximo bloco. Voltamos já.
2025 deve ser o segundo ou terceiro ano mais quente já registrado, segundo o alerta à ONU. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, mesmo com uma leve queda nas temperaturas médias globais, o planeta continua registrando recordes de calor mês após mês. Quem explica mais sobre esse assunto para a gente, de onde surgiu toda a discussão sobre o aquecimento global, é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Boa tarde, Arthur. Olá a todos que nos acompanham no Mercado e Companhia. Hoje, uma previsão do tempo especial, já que estamos aí se encaminhando para a reta final da COP30 e muito se fala na questão das mudanças climáticas. Então, hoje eu trouxe aqui uns mapinhas, para a gente entender o que está acontecendo. Então, do lado esquerdo, a gente tem, a condição do El Niño de junho de 2023 e em junho de 1997 a gente também tinha uma condição de El Niño. Por quê? O El Niño se configura com as águas aquecidas do Pacífico Equatorial destacadas justamente dentro desse círculo. Ou seja, quando a gente olha o que está dentro dos dois círculos, a gente tem a condição do El Niño. E a grande diferença é que nos últimos anos a gente tem a temperatura elevada do ar e também a temperatura elevada das águas de superfície dos oceanos como um todo. Então a gente percebe as anomalias. Tudo que está em vermelho significa temperatura acima da média, onde está branco, temperatura dentro da média, onde está azul, temperatura abaixo da média. Então a gente percebe que 2023 foi o segundo ano mais quente, depois veio 2024 sendo o ano mais quente da história, estamos se encaminhando para 2025, talvez até ser novamente o segundo ano mais quente. Então a gente percebe que existe uma anormalidade, porque precisa de muita energia para esquentar essa água como um todo. Hoje a situação atual é essa. Então a gente tem as águas aquecidas em todo o globo e temos a laninha em andamento, ou seja, tudo em azul aqui dentro do círculo, que até ajuda a amenizar a temperatura aqui no país. Ou seja, a gente teve menos ondas de calor quando comparado aos últimos 2 anos. Isso porque quando a gente olha o gráfico olhando para o passado, da década de 60, de 1860 até 1920, a gente tem, normalmente as oscilações de temperaturas ano a ano, década a década, só que de 1950 para cá a gente já está batendo na casa do 1,5. O que isso significa na prática? Que a gente tem mais volatilidade do clima, ou seja, a gente tem os sobes e desces, só que ele está toda a vida subindo. Ou seja, daqui para frente a gente tende assim a continuar com esse aquecimento, o que põe em risco a segurança alimentar, porque a gente sabe que comida na mesa significa paz em todo o mundo. Então, isso é um assunto novo? Não. O Svante Arrhenius, um químico sueco, vencedor de prêmio Nobel, lá em 1890 e poucos, ele publicou um trabalho já questionando a questão que o que aconteceria se a gente dobrasse a quantidade de CO2 na atmosfera e isso aumentaria a temperatura global em 5 graus. Porém, na estimativa dele, isso demoraria 3.000 anos. E com um boom automobilístico na década de 30, 60, porque a gente vê 2 gráficos aqui. Em azul, a concentração de CO2. Em cinza, a quantidade emitida ano a ano. Então, a gente vê esse boom, esse gráfico exponencial de aumento de emissões. Visto esse problema, lá em 88 o IPCC foi criado, o painel das mudanças climáticas intergovernamental, para discutir essa situação, discutir esse problema. Só que a quantidade de emissão continuou só aumentando. Então, teve a Rio 92, onde teve, então, a origem posteriormente nos anos seguintes às COPs, destacando que em 97 a gente teve o protocolo de Kyoto, que sugeria, pedindo aí para as nações em desenvolvimento cumprirem metas, continuou as emissões e teve o Acordo de Paris, que foi outro marco importante, que além dos países desenvolvidos, os subdesenvolvidos também entram em acordo para reduzir essas metas. Porém, quando a gente olha o gráfico, praticamente só houve redução lá na época da pandemia. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente é que a temperatura continue aumentando e, por isso, o produtor tem que estar atento a investir em mais tecnologia, estar do lado, principalmente da Embrapa, na criação de sementes que aguentem mais essa volatilidade climática, porque daqui para frente a tendência, mesmo que a gente cumpra as metas, a gente vai ter aí mais 30, 40 anos ainda de temperatura se elevando. Olhando para todo o país, então semana que vem a gente tem ciclone extratropical,
se formando na região sudeste e vai empurrar chuva principalmente para o norte de Minas, norte de Goiás e também para o interior do Mato Piba, mais de 100 milímetros no período novamente. Quando a gente olha para a virada do mês, a boa notícia para os produtores do sul. Após aí um longo período que vai ser agora, nos próximos 10 dias de tempo firme, a chuva retorna na virada do mês, principalmente no Paraná e Santa Catarina, mais de 50, 80 milímetros de chuva no período. Então, quando a gente olha o cenário de umidade do solo, condições boas, a atenção maior justamente para o centro-sul do Rio Grande do Sul, que já não está com excesso de umidade, vai passar aí por 10 dias de temperaturas elevadas e pouca chuva. No geral, o produtor no Mato Piba, Sudeste e Centro-Oeste pode avançar tranquilamente com as operações em campo. E agora é hora da sua participação no Mercado e Companhia. A gente recebeu 2 vídeos lá da Bahia, tá? A Valnita Maria, da cidade de Tanque Novo, e o Tony Ramires, de América Dourada, querem saber como é que fica a previsão de chuvas para a região deles. Vamos acompanhar aqui no telão. Aqui é Valnita do Tanque Novo. Queria saber a previsão do tempo para o mês de novembro e dezembro. Olha, estamos com a roça pronta já para plantar, aguardando a chuva. E não perca o seu programa, todos os dias assisto e quero saber a previsão do tempo. Olá pessoal do Canal Rural, meu nome é Tony Ramires, falo aqui do município de América Dourada, Bahia. E choveu bastante agora, no dia 20, 116 milímetros, muita chuva. Faz muito tempo que não chove desse tanto. E eu gostaria de saber de vocês aí a previsão para os próximos 90 dias. Então, respondendo às nossas interatividades de hoje, lá de Tanque Novo, na Bahia, então a frente fria vai empurrando chuva, tem o risco para temporais, possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento intensas, mas chuva que é muito bem-vinda. Até o final do mês, mais de 70 milímetros de chuva acumulada, e olhando para 30 dias, chega na casa dos 200 milímetros. Agora é o período chuvoso, então quando a gente já olha para dezembro, indo para janeiro, fica acima a chuva dos 100 milímetros, isso também vale indo para o final de janeiro e fevereiro, ou seja, daqui para frente tudo tranquilo na região de Tanque Novo, com exceção do risco para temporais. Já para a América Dourada, a frente fria leva chuvas de 50 milímetros até o sábado. Depois vai ficar um período de praticamente 10 dias de tempo firme, com a chuva voltando no começo de dezembro. Porém, essa umidade que já avança, ela é muito bem-vinda. Temos mais de 100 milímetros de chuva no período. E aí, olhando para dezembro, indo para janeiro também 100 milímetros e indo para fevereiro também nessa condição. Apesar de ser um pouco menos chuva do que Tanque Novo, são boas condições também para o produtor avançar com as operações em campo. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima tarde a todos e até amanhã. E quer ver a previsão do tempo da sua região? Aqui no Mercado em Companhia? Então, manda uma mensagem, um vídeo para a gente. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na sua tela e fazer um rápido cadastro que você já vai cair direto no nosso WhatsApp. Se for mandar um vídeo, não esqueça de mandar na horizontal, combinado? Participe. E a seguir, Ministério da Agricultura assina acordo de cooperação técnica com o Japão para conversão de pastagens degradadas no Cerrado durante a COP30. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Voltamos já. Estamos de volta com o Planeta Campo no Mercado e Companhia. Olha, durante a COP30 na AgriZone, o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil assinou um acordo de cooperação técnica com o Japão para a conversão de pastagens degradadas no Cerrado. Vamos ver. O programa começou em 2024 com foco em monitorar paisagens usando imagens do satélite. Ele busca desenvolver indicadores e ferramentas que orientem decisões, melhorem práticas e apoiem políticas de recuperação de pastagens. A história da agropecuária brasileira se confunde também entre a criação da Embrapa há 52 anos e o apoio da JAICA japonesa no desenvolvimento dessa agropecuária, quer seja com pesquisa, quer seja também com investimentos. São diversas ações nesses 50 anos que permitiu que o Brasil tornasse essa referência. E o sucesso que nos trouxe até aqui certamente não será o mesmo modelo
para os próximos 50 anos. E o Brasil tomou a iniciativa no nosso governo, o governo do presidente Lula, de frear a ocupação sobre os cerrados e a floresta. Não precisamos mais a ocupação, não precisamos mais o desmatamento. Nós temos área suficiente com potencial para incrementar a necessidade de crescimento do consumo de alimentos e energia renováveis no mundo em cima das áreas com algum grau de degradação. Há aportes de financiamentos para esse programa. A JICA já vem dimensionando, e também a Embrapa, os investimentos recíprocos para equalizar esse tamanho do investimento. Os números ainda não fechados. A JICA também já está num processo avançado junto ao Ministério da Fazenda, junto ao Ministério da Agricultura e o BNDES para aporte de financiamento para esse programa. Então, são bastante recursos que serão oriundos da JICA, como sempre tivemos. São grandes parceiros e a gente gradativamente, no tempo deles, vamos anunciar os valores. A implementação do programa pode acontecer em outros biomas além do cerrado. Se tem alguma pastagem em algum grau de degradação, ao invés do produtor buscar novas aberturas, ocupar novas áreas para produzir, vamos ajudá-lo a recuperar a área de degradação, colocar no sistema produtivo e preservar a floresta e o cerrado em pé. Olha, ainda na COP30, a nossa repórter, a Michele Jardim, conversou com o secretário de Agricultura de São Paulo. Vamos ver. Seguimos aqui na cobertura da COP30, falamos direto da AgriZone, estande da UPL, que está recebendo alguns convidados. Hoje, quem está ao meu lado é o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Guilherme Piai. Guilherme, tem 2 dias aqui dentro do evento da COP30 dedicados ao agro. O espaço da AgriZone já acontece desde o início da COP, mas 2 dias dedicados, que serão na quarta e na quinta-feira. Na sua opinião, é um espaço também, uma oportunidade de mostrar todo o setor produtivo para o mundo? Com certeza. É uma sacada fantástica ter esse espaço, principalmente no Brasil, que é o país do agro. É o país hoje que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, é o país que vai trazer a solução para todos os desafios globais. A agricultura tropical brasileira vai salvar o mundo na segurança alimentar, na transição energética. Uma agropecuária com baixíssimo carbono, isso a Embrapa conseguiu mostrar muito bem aqui, exemplos práticos de diversas culturas e manejos com captação de carbono. E esses 2 dias fortalecem a imagem do agro brasileiro perante o mundo. Um dos maiores desafios é vencer a narrativa que eles tentam impor contra o agro brasileiro, porque não conseguem competir com o Brasil em questão de solo, em questão de água, em questão de sucessão familiar, tecnologia, pesquisa aplicada. A Embrapa é um grande exemplo, o IAC também é outro grande exemplo. A APTA, que é a Agência de Pesquisa do Estado de São Paulo, está dando show em projetos junto com a FAPESP. Então, estou muito feliz de estar aqui defendendo o agro de São Paulo, mostrando os nossos números, mostrando o quanto a gente preserva e produz ao mesmo tempo. Estamos crescendo em área preservada no estado e quebrando recordes em produtividade, aliando preservação com produção. E a UPL montou esse espaço aqui com muita sabedoria, além do trabalho que ela já faz pelo setor, também de forma informativa, nos ajudando a quebrar todas as narrativas que tentam colocar sobre o agro brasileiro, que é, de longe, o mais sustentável do mundo. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Michele Jardim, direto de Belém do Pará, na COP30. Obrigada, Michele. Olha, a sede da COP31 foi definida, viu? Terminou ontem à noite a disputa entre a Turquia e a Austrália pela escolha de país sede da Conferência do Clima do ano que vem. Pelo arranjo estabelecido, então, durante a COP30, em Belém, a Turquia vai sediar a COP31, enquanto a Austrália vai presidir as negociações pré-cúpula. E a seguir, nós vamos conhecer uma história de um viverista de Apuí, interior do Amazonas, que se dedica à recuperação de áreas degradadas. A gente volta já. Estamos de volta e agora com o nosso quadro Conexão Amazônia, onde nós vamos conhecer uma história de dedicação à recuperação de áreas degradadas. Wellington, é com você. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o programa Mercado e Companhia. Hoje no quadro Conexão Amazônia, conheça a história do produtor Dalcir Satkamp, que nos fala sobre o viveiro Santa Luzia, em Apuí, aqui no interior do Amazonas. A propriedade é fruto de profissionalismo e compromisso com o desenvolvimento sustentável.
O viveiro também atende à crescente demanda de produtores rurais que buscam plantar espécies nativas para compensação ambiental e a recuperação de áreas degradadas, incluindo nascentes de água, aliando a produção local às políticas de sustentabilidade. Dalcir Saatkamp, que chegou ao município de Apuí há quase 50 anos, é o fundador e guardião do viveiro Santa Luzia, o único viveiro florestal do interior do Amazonas registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Vindo de Santa Catarina, do município de Concórdia, Dalcir trazia na bagagem o legado familiar de cultivo de árvores, herdado de seu avô alemão, que migrou para o Brasil. Na Amazônia, ele desenvolveu um trabalho pioneiro, combinando saberes tradicionais dos beiradeiros com anotações científicas detalhadas sobre sementes, floração e adaptação das espécies nativas. Através dos meus avós, de parte da minha mãe em Porto Alegre, começaram a fazer muda aí, o meu pai fez um viveiro. Ah, o seu pai já tinha isso. Quer ver, eu estou a idade que eu tenho, meu pai já faz uns 80 e poucos anos que trabalhavam com mudas lá no sul. Muitos anos, né? O seu pai trabalhava com mudas também? Já trabalhava também? Legal. Então nós viemos de quinta geração com mudas. Além de produzir mudas para cultivos de alto valor, como café, cacau, açaí e guaraná, o viveiro Santa Luzia tornou-se peça-chave para a recuperação ambiental de áreas altamente impactadas pelo desmatamento causado principalmente pela expansão da pecuária extensiva e pela extração ilegal de madeira no sul do Amazonas. Então são de 6 a 8 espécies que garantem para plantar. Aguenta o clima e aguenta essas áreas degradadas de quando abriram essas transamazônicas. Seu Dalcir destaca o pé de ingá como um grande contribuinte para a saúde do solo. Como um grande observador da natureza, ele percebe claramente a alteração no regime de chuvas e o aumento das temperaturas, e como essas questões influenciam diretamente no desenvolvimento das plantas. Para trabalhar com mudas não é fácil. Você tem que ter amor nisso aí, você tem que acreditar, porque se hoje eu tenho, vamos fazer 30 espécies de muda, cada uma eu tenho que atender diferente. Ela é quase um berçário, né? A seria do hospital, assim, cada um tem que atender diferente. Então você tem que ter amor por isso. O inestimável legado da família Saatkamp no viveiro Santa Luzia encontra sua garantia de continuidade na própria família. Tainara Saatkamp, neta de Dalcir e engenheira agrônoma, é a principal sucessora. Seu Dalcir também incentiva as crianças de Apuí a participarem do processo de plantio e do cuidado com a natureza. Recentemente, iniciou um projeto em parceria com a prefeitura nas margens da Cachoeira da Morena. Cada árvore tem um nome, eles vieram lá, as crianças ajudou a plantar com as mães, né? Então tem o nome, vai ter o nome daquela criança lá naquela árvore e a data de quando foi plantado. Isso nós faz nas áreas indígenas, nós fazíamos no sul. Aí passei para a secretaria que amadureceu essa ideia. Não é bonito a senhora aí com o seu filhinho lá, ele plantado daqui 20 anos, olha aqui o que fez. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Amanhã vocês ficam na companhia da Priscila Paiva. Eu volto na segunda. Um ótimo feriado, bom final de semana e até lá então. Tchau.